Oi, pronto para continuar explorando o universo de A Lenda dos Cinco Anéis, o maravilhoso mundo do Império Esmeralda Rokugan? Hoje nós continuaremos o nosso estudo desse cenário incrível, falando a respeito da religião e da filosofia de Rokugan. Se você quer saber mais a respeito deste mundo, fica aqui, que depois da vinheta o vídeo começa. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de cenários de RPG de mesa. Isso, roleplay game, jogo de interpretação de personagem. A gente sabe que os narradores desse estilo de diversão estão sempre em busca de novos mundos, de novas ambientações para tornarem as suas narrativas cada vez mais extraordinárias. Pensando sempre nisso, é claro que os escritores de RPG criam inúmeros mundos, panos de fundo, cenários, né? Para que os narradores possam então ambientar suas aventuras nestes mundos extraordinários. Aqui no meu canal, né, eu já falei sobre outros cenários, né, como por exemplo o mundo de trevas, né, do sistema Daimon. E no vídeo de hoje eu vou continuar falando a respeito do cenário A Lenda dos Cinco Anéis. A Lenda dos Cinco Anéis é um cenário ambientado num mundo fictício, tá? Neste mundo há traços, há misturas de várias culturas orientais, né, como os samurais japoneses, né, as divindades chinesas. Então ele fez uma mixagem, tá, de toda a cultura oriental para poder desenvolver o cenário de Rokugan. E no cenário de Rokugan você irá jogar com samurais honrados, né, lutando contra uma ameaça conhecida como a mácula, né, que é uma espécie de doença, né, que torna as pessoas, transforma, né, as pessoas em seres monstruosos e tudo. Então esse não é o primeiro vídeo, tá, a respeito da Lenda dos Cinco Anéis. Se você quer realmente aprofundar os seus conhecimentos sobre esse cenário, saber mais a respeito, né, do Império Esmeralda, né, como é conhecido o Rokugan, tá certo? Então você precisa assistir os vídeos anteriores onde eu falo a respeito da história, né? Eu vou desde a queda, desde o surgimento dos Kamis, que são as divindades, né, do Império, até a sua queda, né, até a criação da mácula. Eu vou contando toda a história de Rokugan, tá? É 1 a 2 vídeos, eu vou deixar o link aqui no card. E tem também uma outra playlist onde eu falo a respeito da geografia, dos costumes, dos hábitos de Rokugan, tá? Se você também estiver interessado, né, em saber mais a respeito da geografia e da sociedade de Rokugan como um todo, tem mais vídeo aqui também no link, né? E hoje nós vamos dar sequência, aprofundando ainda mais esse cenário incrível, falando a respeito da religião e da filosofia da Lenda dos Cinco Anéis, tá bom? Lembrando sempre, pessoal, que eu estou utilizando como suporte a 4ª edição, né? Aquela que vem com o sistema Roll-Equip, tá? Mas lembrando também que de uma edição para outra, né, muda muito pouco, tá certo? Então se você tiver a 3ª edição ou a 5ª edição, o cenário é praticamente o mesmo, tá? No caso da 3ª edição, pode haver coisa acrescentada, né? Na 4ª edição podem ter acrescentado alguma coisa. E no caso da 5ª edição, pode estar faltando alguma coisa. Eu prometo depois, né, futuramente, fazer um videozinho acrescentando o que ficar faltando, tá? Para o pessoal que estiver aí com a 5ª edição. É porque, como eu sou apaixonada pelo sistema Roll-Equip, né? E a 5ª edição
ela não é pelo Roekeep, então eu não adquiri, tá? A quinta edição, preferi ficar mesmo na quarta por causa do sistema, mas claro, né? Cada pessoa faz a sua escolha aí, mas o mundo, o cenário, basicamente não vai mudar. A estrutura, né? A filosofia, a religião, a cultura, a sociedade é basicamente a mesma, tá bom? Então vamos agora, sem demora, falar a respeito da religião e da filosofia de Rokugan. Vem comigo, pessoal. Inicialmente, né, você tem que ter em mente, como eu falei anteriormente, que o reino de Rokugan, ele é baseado, né, na cultura, na mitologia e na religião oriental. O autor, né, quando ele criou esse mundo fictício, ele se apoiou, tá, em toda essa conjunto, né, de cultural para poder criar sua obra. Ele mesclou, né, parte da religião, da cultura japonesa, chinesa, coreana, tá? Então é um mundo assim bem amplo, assim bem diversificado, com uma cultura bem rica e que vale muito a pena assim você saber detalhes, tá certo? De como funciona. Lembrando, é claro, os estudiosos dessas culturas, que isso é um mundo fictício, né? Criado especialmente para ambientar aventuras de RPG. Então isso aqui não é uma aula de história, né? Então muita coisa que vai bater com a realidade, mas muitas outras coisas também foram modificadas pelo autor, tá? Eu gosto de fazer essa observação, né? Porque vai que uma pessoa entendida sobre o assunto cai acidentalmente aqui no meu vídeo, né? E vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver, ela tá trocando tudo. Na realidade, eu estou falando do sistema, né, de RPG, Lenda dos Cinco Anéis, cenário, né? Sistema não, perdão, cenário, Lenda dos Cinco Anéis, que é o que? É inspirado, tá, na cultura oriental e não a cultura oriental como ela realmente é, né? Então há algumas modificações, tá bom? Bem, as crenças religiosas de Rokugan, né? Para quem não assistiu os vídeos anteriores e resolveu continuar aqui comigo, Rokugan é a região do mundo, né, onde vive, tá certo? Os seres humanos, né? Esses seres humanos que são descendentes dos kamis, né? As divindades aqui do mundo de Rokugan, tá certo? Eles seguem, né, um rigoroso código de honra religioso, filosófico, tá? Que é o que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então essas crenças, elas são abordadas de formas diferentes, tá certo? Então existe basicamente 3 formas religiosas em Rokugan, né? 3 espécies, digamos assim, de cultos ou de crenças, que são o Shinto, o fortunismo e o culto aos ancestrais. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma delas, tá? Todas elas são realizadas dentro do território de Rokugan, pela vontade, né, do imperador. Elas foram fundidas em um só sistema religioso. A entidade que é responsável em manter e exercer a religião dentro de Rokugan é a Irmandade Shinsei, tá? Essa irmandade, ela é uma ordem de monges, né? Com diferentes ramos que trabalham em diferentes aspectos da fé. Vai haver mais lá pra frente um vídeo onde eu vou esmiuçar com mais calma a Irmandade Shinsei, tá? Por hoje basta que vocês saibam que ela é uma ordem de monges responsável pelos aspectos da fé Rokugan, tá? O Shinto, né, que é uma das primeiras crenças, né, que foram mescladas na religião, ele é dedicado ao estudo e prática dos ensinos de Shinsei. Se você assistiu os vídeos onde eu falo sobre a história de Rokugan, você vai lembrar que Shinsei, também conhecido como o Pequeno Mestre, né, ele foi o velhinho, né, cujos ensinamentos dele guiaram Hantei, né, o Kami, para salvar o Império, tá? Então, quando o Império estava sendo atacado por Fenlong, né, e as suas forças, né, do Jingoku, né, Jingoku, que é como se fosse
o inferno, né, aqui de Rokugan, tá? Então, Fenlong, que era um kami, irmão de Hantei, chamado Kami Negro, ele acabou, né, indo parar no Jingoku, acabou sendo contaminado pela mácula e se tornando, né, um ser do mal. E ele volta, né, para Rokugan para tentar destruir, né, o reino que os irmãos dele tinham criado. E aí Hantei e os seus irmãos, lutando contra as forças do Jingoku, não conseguem vencer. E o Shinsei, né, esse pequeno velhinho, esse mestre, ele aparece, né, e com suas palavras mágicas ele guia Hantei e seus exércitos a uma vitória. Então, a partir daí, né, ele deixa aos cuidados, né, de Hantei um código filosófico, né, bastante complexo, que tinha raízes focadas no equilíbrio espiritual, físico e na moderação. Ou seja, a ideia principal, né, do Shinto é evitar as tentações da vida mortal. Para você atingir um estado de harmonia, que eles chamam de iluminação, você precisa então abrir mão dessas tentações, como por exemplo, prazeres carnais, bebida, né? Ter uma vida assim moderada, né? Uma vida voltada mais para a meditação, né? Então tudo isso aí tem origem, né, nas ideias, tá, do pequeno mestre. Hoje em dia há um considerável debate em Ryokugan, né, sobre essa questão da iluminação, porque eles não sabem de fato se ela pode ou não pode ser atingida, né? Muitos estudiosos concordam que o equilíbrio e a dedicação são elementos bem importantes, né? Mas algumas seitas divergentes do Shintoísmo, né, como ficou conhecida a doutrina de Shinsei, eles acreditam, né, que na verdade a iluminação ela não seja algo alcançável, né? Algumas dessas visões, né, dessas seitas chegam inclusive a serem, na opinião da Irmandade, né, blasfêmicas, tá? Porque elas praticamente desacreditam, diz a Irmandade, que elas desacreditam da essência principal, né, dos ensinamentos deixados pelo Shinsei, né? Bom, então essa daí é uma das crenças, né, uma das visões que são aceitas dentro do Império de Rokugan, tá? O Shintoísmo, ou seja, uma filosofia onde as pessoas buscam a iluminação, né, através do equilíbrio espiritual e da moderação, ou seja, fugindo das tentações da vida mortal. Outro culto que é muito difundido dentro de Rokugan é o fortunismo, tá? Ou seja, é o culto às fortunas. As fortunas são espíritos e deuses, né? Pequenos deuses que habitam o Tengoku. O que é o Tengoku? Bom, o Tengoku, gente, é os chamados paraísos celestiais, né? Foi de lá, né, por exemplo, que vieram os kamis, né? Nesse paraíso, né, existem, além, claro, da divindade, espíritos menores, né, que seriam essas fortunas. E esses espíritos, de vez em quando, eles gostam de atravessar, né, para o nosso mundo. As fortunas, elas são organizadas em uma hierarquia celestial, indo do Sol à Lua, né. Eles são governantes supremos dos céus, né, o Sol e a Lua, e para poder governar o Tengoku, eles contam com a presença das 7 grandes fortunas, né? Além das fortunas, você tem também os dragões elementais, tá certo? Que auxiliam no governo do Tengoku, e centenas de fortunas menores, né, que seriam espíritos, divindades assim de menor porte, tá? Os kamis, que são os fundadores dos clãs maiores, eles também, né, atualmente residem no Tengoku, né? Eles foram deixando o mundo dos mortais, claro, ainda tem um ou outro por aqui, né? Mas a grande maioria resolveu ascender de volta
para o Tengoku. E lá eles vivem, né, ao lado dos seus iguais, né, e eles são cultuados e reverenciados da forma que eles merecem, tá? Abaixo das fortunas estão seres espirituais menores, como por exemplo os Ryus. Quem são os Ryus? Os Ryus são espíritos de dragões elementais, tá? Um exemplo assim da cultura pop, para você ter mais ou menos ideia do que eu tô dizendo, seria aquele, né, aquele dragãozinho que auxilia a Mulan, né, no desenho da Disney. Pronto, então esses espíritos dragões elementais, né, também são habitantes de Tengoku. Eles têm uma hierarquia um pouco abaixo das fortunas. E além deles existe também os Fushikos, ou Fushikos, né, eu não sei como é a pronúncia correta, porque, né, língua oriental é fogo. Os Fushiko, eles são espíritos fênix, ou seja, pequenos espíritos do fogo, tá? De vez em quando eles gostam de visitar o mundo mortal, né? E muitos deles decidem mesmo habitar por longos períodos aqui no mundo de Rokugan, né? Abaixo deles também estão os espíritos simples, que habitam todos os objetos do mundo mortal. O fortunismo, ele acredita que tudo que existe na natureza, ele possui um espírito. E esses espíritos, né, correspondente, tá, a esses seres, a essas coisas, eles habitariam, né, outro reino do Tengoku também. Os Rokuganes, eles reverenciam todos os seres vivos, do mais alto ao mais baixo. Eles realizam cultos para agradar, né, de forma apropriada esses espíritos. Eles temem que, se por qualquer motivo, né, eles aborrecerem esses espíritos, eles possam atrair azar, né, possam atrair assim algum problema para a vida deles. Assim, né, quando as terras de um camponês elas são assoladas por uma praga, eles oram para um espírito chamado Ekiboyogami. Eu acho que já são uns nomes esquisitos. Ekiboyogami seria a fortuna da pestilência, né? Ela é um espírito, uma fortuna que, quando ela está insatisfeita, ela produz, né, desgraças, como por exemplo pragas, pestes, né? Então eles, quando as terras são assoladas pela praga, eles oram a essa fortuna implorando misericórdia. Se um camponês ele derruba uma árvore, ele precisa agradecer aos espíritos dentro da floresta, e além de agradecer também, ele precisa desculpar-se por ter necessidade de cortar, né? Então ele ora ao espírito da floresta agradecendo, pedindo desculpa por ter tido que cortar a árvore, expondo a necessidade que ele teve de fazer aquilo, né? E agradecendo porque aquela madeira propiciada pelos espíritos vai suprir a família dele de calor, né? Vai ser utilizada para cozinhar os alimentos, enfim, tudo que for necessário, tá? Então, essa daí seria, né, a segunda forma de crença, né, em Rokugan. Ambas, tanto essa como o Shintoísmo, elas convivem, tá, gente, sem nenhum problema. Elas convivem lado a lado, né? O imperador, ele autorizou as três formas que eu tô aqui mostrando para vocês. Então não há assim perseguição porque um prefere adorar as fortunas do que seguir as normas da Irmandade, não. Elas, de certa forma, se complementam, né, dentro da vida dos samurais. O terceiro culto, e provavelmente um dos mais comuns dentro de Rokugan, é o culto aos ancestrais, tá? Esse culto, ele presta reverência aos espíritos dos antepassados, tá? Especialmente aos que ascenderam ao Yomi. Os Rokuganes, eles acreditam que os seus ancestrais honrados vigiam, né, eles do pós-vida. Então é assim, a pessoa morre, né, então ela vai para o pós-vida, que é um lugar de descanso, é um lugar de paz, mas ela não fica lá sem fazer nada. Os Rokugan acreditam que ela fica lá intercedendo pelos seus ancestrais, velando, cuidando, né, dos seus ancestrais, tá?
eles acreditam tanto nisso que eles oram, né, por orientação, por ajuda, pedindo boa sorte, tá? Toda casa em Rokugan, inclusive, do mais baixo eta, né, ao mais alto nobre, ou seja, independente da sua hierarquia social, essa casa ela contém um oratório ancestral, né? Isso é mais ou menos como se fosse uma espécie de local, né, um pequeno santuário, né, onde os moradores eles podem oferecer preces, né, e podem dedicar essas preces aos seus familiares que já morreram, né? Então, o culto dos ancestrais, ele é realmente muito importante em Rokugan. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do karma e do ciclo celestial, tá? Há uma crença, né, que ela retrocede o próprio amanhecer do Império, ou seja, ela é bem anterior, né, ao Império de Rokugan. Os seres humanos que existiam antes da formação do Império, eles já acreditavam, né, nessa crença, que é a crença de que as almas, elas renascem, retornando a viver novas vidas em corpos mortais. Então, se você morre, né, você vai para um local de espera e depois, dependendo das suas ações aqui na Terra, você volta a reencarnar e você volta a nascer em um outro corpo, né? E esse ensinamento, né, ele é bem anterior ao Império, como eu já disse, e anterior também aos ensinamentos do próprio Shinsei. Então, antes do surgimento do pequeno mestre, né, eles já acreditavam nesse mecanismo, né, conhecido como reencarnação, tá? Isso parece assim um pouco contraditório quando você pensa, né, que nós acabamos de ver que os Rokuganes, eles veneram os seus ancestrais mortos, né? Então, assim, você vai venerando um ancestral que você acha que tá lá cuidando de você, mas na verdade o cara já reencarnou, né? E já tá vivendo outra vida. Bom, então isso assim parece assim um tanto quanto para nós contraditório, mas não para eles, tá? Os Rokuganes modernos, eles acreditam que cada alma ela tem um destino, ou seja, ela tem um objetivo ao qual ela deve realizar. Logo, enquanto esse destino não for cumprido, essa alma vai continuar renascendo repetidamente, retornando para o mundo mortal em um novo corpo, tá? Apenas quando o destino específico de uma alma é cumprido, é que ela tem permissão para entrar no Yomi. E o que é o Yomi, né? O Yomi é o reino dos sagrados ancestrais. É o lar, né, onde essas pessoas, né, que já cumpriram o seu destino, já cumpriram o seu objetivo, vão poder passar lá, né, a sua existência final, a sua existência eternal, né? Então elas deixam o ciclo celestial e elas entram no Yomi, tá? Então, gente, esse processo de renascimento, né, das almas ficarem indo e voltando até cumprir o seu objetivo existencial, ele é conhecido pelo nome de ciclo celestial, tá? Então, o ciclo celestial é o processo através do qual, né, as almas ficam encarnando, né? E este conceito de reencarnação, gente, é importante que fique, né, bem na mente de vocês que esse conceito, ele é um elemento chave da teologia Rokugan. Então, a teologia Rokugan, ela não existe sem o conceito de ciclo celestial, de reencarnação. Por quê? Porque esse conceito, ele ensina ao samurai que ele não deve temer a morte. A morte, afinal, é meramente uma passagem de uma vida para outra. Então, tudo bem morrer por uma causa maior, tudo bem morrer honrando o seu Senhor. Por quê? Porque isso vai te trazer benefícios no pós-vida, né? Então você vai para uma reencarnação um degrauzinho mais alto, né? Se você tem uma vida honrada, se você dedica essa vida honrada a servir ao Império, a servir, né, aqueles que dependem de você, então você está cada vez mais perto de cumprir o seu objetivo e de chegar ao Yomi.
Yomi, onde você vai passar a eternidade velando pelos seus antepassados, né, ajudando os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos a também alcançarem o seu objetivo, tá certo? Só que nem sempre dá certo, né, pessoal? A gente sabe que cada vida é uma experiência única, né? Então nem sempre o samurai ele consegue alcançar, tá, o objetivo dele naquela encarnação. E além disso, ele também muitas vezes acaba praticando durante a vida, né, ações de peso bons ou mais, né? Então nós passamos pela vida no mundo, né? E os Rokugan também passam pela vida no mundo. E é claro que nem tudo que eles fazem é bom, nem tudo que eles fazem é mal, né? Isso é inerente à essência humana. E o que acontece, né, é que ele vai acumulando, tá certo? Vai acumulando o peso dessas boas e mais ações, né? E essas boas e mais ações é o que vão guiar a direção, o destino, tá? Que pode muito bem ser o Yomi, né? Ou pode ser uma trilha, né, do pecado, tá certo? Então vai arrastando essas pessoas em direção ao seu destino final, tá? Quando as pessoas morrem, suas almas, elas carregam, né, para o pós-vida, o que a gente chama de peso kármico, tá certo? Então ela morre, ela é recepcionada pela fortuna da morte, que é a Emao, tá certo? A Emao, ela é a fortuna responsável, né, por administrar, né, quem vai para canto tal, quem evoluiu, quem não evoluiu, quem vai continuar no ciclo celestial, quem vai para o Yomi. Então fica tudo, né, ao encargo dela. E ela designa, como eu acabei de dizer, aqueles que vão renascer novamente, tá? E ela designa também esse peso kármico que cada alma vai ter que carregar consigo, né? Uma alma de um samurai profundamente pesada por karma ruim, né? Veja que o karma, gente, ele tanto pode ser bom como ele pode ser ruim, tá? Isso é muito, muito interessante, porque aqui no Ocidente a gente tem mania de achar que o karma, ele é sempre ruim, né? Mas aqui em Rokugan, tá? A ideia que se tem é que você pode ter um karma bom ou um karma ruim. Então, se a alma do samurai ela está profundamente pesada por um karma ruim, ele vai renascer num nível inferior. Então, você vai ter aí um samurai que vai renascer um camponês que vai renascer um eta, ou até mesmo ser condenado a se tornar um gaki, né? Por algumas décadas. Então veja que há um peso muito grande, né? Inversamente, aqueles que viveram bem, aqueles que evitaram o pecado, aqueles que seguiram, né, o shintoísmo, a moderação, tá certo? Eles vão cumprir os seus deveres, tá? Mas eles vão cumprir o quê? Numa casta elevada, eles vão renascer em uma posição mais elevada, tá? Então assim, um samurai de um determinado patamar, vai encarnar num patamar mais elevado, talvez até na família real. É um camponês que trabalhou direitinho, né, fez tudo direitinho, vai virar um samurai. O eta vai virar um camponês, né, e por aí eles vão indo, tá? Então é necessário, claro, né, que eles vivam de tal forma, né, no seu dia a dia, a evitar o pecado, a cumprir os seus deveres, né, e a renascer em uma posição mais elevada. Então perceba que essa crença no karma, essa crença que motiva, né, cada pessoa dentro do império de Rokugan a ser cada vez melhor, a procurar cumprir os seus deveres sem reclamar, a submeter-se, né, à hierarquia de casta. Então toda essa filosofia de renascimento ela é a própria essência do sistema de casta de Rokugan, tá certo? Então os camponeses aceitam muitas vezes passar por situações, né, que de outras formas eles não se submeteriam. Por quê? Porque eles sabem que se ele se comportar direitinho, na próxima vida ele volta um samurai, né? Volta um camponês. Então, quer dizer, sempre buscando o aperfeiçoamento. Se você não alcançar nessa vida, alcança em outra. Eu sei que você já está aí começando a notar
né? Se você tem conhecimento mínimo da cultura oriental, já está começando a notar aí, né, as semelhanças, né, com as religiões de cunho oriental, como o budismo, o hinduísmo, né? Como eu falei no início do vídeo, é inspirado nisso aí mesmo, né, que tá saindo essas ideias, o próprio shintoísmo, né, chinês, tá? Inclusive, né, gente, os camponeses em Rokugan, eles têm um ditado que diz o seguinte: samurais são punidos pelos seus feitos em vida, renascendo como samurais na próxima. Ou seja, parcialmente é uma piada, né, que os camponeses usam para animar os seus espíritos, né? Claro que contém um pouco de verdade, né? As pressões da vida em Rokugan, elas podem tornar extremamente difícil para os camponeses, né, para os samurais, purificar o karma, né? Eles passam fome, eles têm necessidades, né? Os sofrimentos, as tentações do dia a dia, então é muito difícil esse processo de purificação, tá? Mas as pessoas lutam para se tornarem cada vez melhor, né? Então eles brincam dizendo, os samurais, eles vão renascer como samurais, que não vai haver melhora, né? Então eles brincam dizendo que vai permanecer tudo igual do jeito que é. Mas eu que sou um camponês, se eu me comportar direitinho, se eu fizer o que tem que ser feito, eu sim vou ascender, eu vou nascer samurai, tá? Eu vou poder evoluir, né? Apenas em raras e excepcionais condições, né, uma pessoa, ela consegue ascender a uma posição melhor na hierarquia, né, da reencarnação, tá? Isso se ela cumprir, claro, seu destino, né? Se ela não cumprir o seu destino, porque se ela cumprir o seu destino, aí ela chega ao Yomi, onde todo mundo é igual e não há esse negócio de hierarquia. Então você deve estar imaginando como é difícil, né, a vida, né, dos Rokuganes, então a ascensão, né, e tudo. Mas o que você provavelmente pode não estar vendo é que há um outro lado em tudo isso, né? Os mortais, como disse o próprio Shinsei, né, eles têm o poder de mudar o seu destino, tá certo? Quando o Shinsei, né, ele foi ao encontro de Hantei, né, e ele mostrou a Hantei que a forma correta de derrotar o Caminho Negro, Funleng e suas tropas, né, de demônios, seria recrutando os 7 trovões, né, que seriam os representantes lá humanos, né, pessoas humanas, para lutarem contra o Caminho, né, Negro. E quando Hantei perguntou para ele por que ele entregaria, né, o destino de Rokugan na mão de simples humanos, Shinsei respondeu para ele: apenas o homem mortal tem o poder de mudar o destino, né? Portanto, um Rokugane que realize atos de grande coragem, de grande nobreza, sacrifício heróico, né? Ele pode purificar o seu karma em um único momento de heroísmo, né? E ascender diretamente ao Yomi. Então veja que é uma fé assim muito forte, muito intensa, você acreditar que uma única decisão sua, um único momento de coragem, um único momento, né, de convicção, de sacrifício, pode te levar ao paraíso, pode te levar a um mundo melhor, evitando aí dezenas, centenas de reencarnações traumatizantes, né? Reencarnações difíceis. Então veja que é toda uma ideologia, toda uma filosofia que incentiva, que engrandece o sacrifício, né? Engrandece o ato de você morrer por uma causa maior, você dar a sua vida, né, por algo que você, ou que o seu daimyo considere, né, como algo superior. Você pode estar pensando, meu, que viagem, que loucura, mas há de admitir que lá no fundo, há uma beleza poética, né, nessa ideia, tá, de que você é capaz de mudar o seu destino, né? Que a sua força de vontade, ela pode interferir, tá? Então, se você acha isso também, né? Se você vê essa beleza poética, coloca aí nos comentários, que eu vou gostar muito de saber
Se você acha que tudo isso é bobagem, que o homem não tem essa habilidade, esse poder, né? Coloca aí também nos comentários. Eu sei que o mundo aqui é hipotético, mas é como eu falei desde o início, isso é baseado em fés verdadeiras, tá, gente? O hinduísmo, o budismo, o shintoísmo. Então existem pessoas no nosso mundo real que acreditam em muitas dessas coisas aqui, tá? Talvez não exatamente do jeito que eu tô colocando aqui, mas acreditam em muitos desses mitos, né? E o que é que você acha então dessa forma de pensar, né? E na sua campanha, como é que você pretende utilizar isso aí para motivar os seus PCs a serem heróicos, motivar os seus PCs, né, a realmente entrarem no clima do que é a lenda dos 5 anéis, hein? Coloca aí nos comentários, vamos trocar experiência, que esse também é um dos objetivos do nosso canal, né? Aprendermos uns com os outros, tá bom? Bom, gente, falando agora a respeito dos reinos espirituais. No começo da história do Império, os Rokuganes, eles tinham uma visão assim bem simples do cosmos, né? Eles acreditavam, por exemplo, que o universo, né, ele era dividido em 3 reinos. O reino dos mortais, que eles chamavam de Ningendo, tá? Se eu estiver pronunciando errado, já peço desculpa desde já, tá, gente? Essas palavras, né, são um tanto quanto difíceis, mas o Ningendo, ele era o reino onde viviam os seres humanos, né? O primeiro reino espiritual seria ele. O segundo seria o que os Rokuganes chamavam de paraísos celestiais, ou Tengoku. E por último, o reino dos mortos, o Jingoku. Acreditava-se inclusive que os Onis e outros seres demoníacos, eles vinham das regiões mais nefastas do Jingoku. Só que eles também acreditavam que no Jingoku, além dessas regiões nefastas, existiriam assim regiões mais amenas, né, mais próximas do reino mortal, onde viveriam os fantasmas e os ancestrais honrados, né? Porém, ao longo dos séculos, os Rokuganes, eles tiveram um maior aprofundamento, né, desse conhecimento do universo, né? Eles então passaram a perceber que havia outros reinos de existência, além desses 3 que eles já conheciam, tá? O conjunto de todos esses reinos foi chamado, né, pelos estudiosos de reinos espirituais, né? As criaturas espirituais, em visitas ao Ningendo, né, elas foram estudadas e foram questionadas, né, pelos bruxos Rokuganes, os Shugenjas e estudiosos em geral, incluindo, claro, os representantes da Irmandade. Então, sempre que eles tinham a oportunidade de entrar em contato com uma criatura espiritual, eles procuravam, né, saber mais a respeito dos reinos espirituais, e assim o conhecimento deles a respeito do universo foi aumentando, se tornando mais sofisticado, tá bom? Alguns Shugenjas, né, notavelmente aqueles da família Kitsu, eles foram de fato capazes de localizar portais espirituais e passar através deles. Então, eles inicialmente obtinham informação a respeito, né, de criaturas espirituais visitantes, mas com o tempo a magia deles progrediu ao ponto deles próprios poderem atravessar para os reinos espirituais por portais e ver com seus próprios olhos como era a dinâmica desses mundos espirituais, né? A longa guerra que houve com as Terras Sombrias, ela também deu aos Rokuganes um melhor entendimento do que era o Jigoku, né, a sua real natureza. No 12º século, um Shugenja chamado Nakatokei, ele visitou todos os reinos espirituais pessoalmente. Suas descobertas aprofundaram ainda mais o entendimento de Rokugan sobre esses lugares. Atualmente, na Rokugan moderna, os estudiosos reconhecem um total não de 3, mas sim de 11 reinos espirituais. Inicialmente, começando, é claro, pelo Ningendo, que é o nosso reino, o reino dos mortais, o mundo físico, onde habitam os seres humanos. Além do Ningendo, existe outro 11 reinos espirituais, né, que eu vou agora falar
o nome, né, desses reinos para vocês. O Shinkushudo, reino dos animais. Temos também o Gakindo, que é o reino dos mortos famintos. O Jigoku, o reino do mal. O Maigonomusha, também conhecido como reino dos heróis perdidos. O Meido, o reino da espera. O Sakaku, o reino do Zengodo. O Tengoku, o paraíso celestial. O Toshigoku, o reino da matança. O Yomi, o reino dos ancestrais abençoados. O Yumedo, o reino dos sonhos. Então veja que estes são os reinos espirituais. Eu vou falar, evidentemente, características de cada um deles, tá? Mas isso ia tornar esse nosso vídeo extremamente longo, então isso vai ficar para o próximo vídeo dessa playlist sobre a filosofia e a religião da Lenda dos Cinco Anéis, tá? Então, se você tá gostando desse vídeo, coloca aí embaixo o que você tá gostando, o que você achou, o que você quer saber mais, o que a sua opinião sobre a religião Rokugani. Fala aí se você vai, né, jogar Lenda dos Cinco Anéis, ou vai apenas adaptar essas ideias para sua próxima campanha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, me segue nas redes sociais, tá? Tá tudo aí na descrição, os meus contatos, Instagram, Facebook. Vou ter muito prazer, né, em aprofundar esse bate-papo com vocês nas redes sociais. E não deixe de dar uma olhadinha no link, tá, da nossa associada, tá? Lá tem, né, tem uma promoção para vocês adquirirem a Lenda dos Cinco Anéis, dá uma olhadinha, e outros materiais, tanto de RPG como não, tá? Dá uma olhadinha, vai que você encontra algo que você esteja precisando, de um preço bacana, e aí compra pelo meu link para dar força aqui pro meu trabalho. No mais é isso, agradecer quem ficou aqui comigo até o final, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos continuar devastando cada um dos reinos espirituais de Jigoku. Conto com a sua presença, hein? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!